Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu estou aqui fazendo o estudo do Evangelho e já estamos no capítulo 23. Se você quiser, está chegando por agora, quiser assistir os capítulos anteriores, é só clicar na playlist Estudando o Evangelho e lá vai ter todos os capítulos anteriores. Então, vamos lá, capítulo 23, cujo título é Estranha Moral. Por que será que Kardec coloca um título Estranha Moral? Quando a gente vai perpassar pelo capítulo, percebe várias passagens da Bíblia e que parece que contradiz a própria mensagem de Jesus. Ou seja, se você quer me seguir, você tem que odiar pai e mãe, odiar Jesus, que foi o sinônimo de amor, fala para a gente odiar as pessoas, parece ser uma estranha moral, parece não fazer nenhum sentido, e de fato não faz. Por isso que eu já reafirmo coisas que a gente já discutiu em capítulos passados, de que a Bíblia ela não pode ser lida ao pé da letra. Ela precisa de uma interpretação profunda e principalmente também precisa entender o contexto da época em que ela foi escrita. A palavra odiar para a sociedade da época não tem o mesmo significado pejorativo da palavra odiar para o nosso tempo. E a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso, vai ver alguns textos do Velho Testamento. Então, quando na Bíblia também fala abandonar pai e mãe para me seguir, também é uma estranha moral, não faz muito sentido. Deixar que os mortos cuidem dos mortos, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, ou seja, então é a estranha moral. Então a ideia de Kardec em colocar esse título foi justamente fazer esse contrassenso e a gente vai aprofundar e entender que de fato não é estranha moral, e sim uma falta de interpretação que é necessário aprofundar e avaliar o contexto da época para assim entender melhor as passagens da Bíblia. Então, sem mais, vamos começar aqui com a passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9, que é justamente aquela em que Jesus fala, se você quer me seguir, se alguém vem a mim e não odeia, no caso, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, ou mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, como assim? Como é que isso pode ser possível? Aí, antes de trazer essa explicação, é necessário falar um pouco de Gênesis, né? Quando a gente pega Gênesis, aqui capítulo 29, versículo 30 a 31. Presta atenção. E Jacó amou também mais Raquel do que Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada. Percebe que o sentido daqui não é a palavra ódio, como a gente entende no nosso vocabulário. A palavra, a questão odiar significa amar menos. Ou seja, aqui, no caso, Jacó amava mais Raquel do que Lia. Mas isso não significa que Jacó odiava Lia. Então, é nessa perspectiva. Então, não é odiar pai e mãe, é entender qual é a mensagem que Jesus quer passar aqui. É entender que a vida espiritual, que o caminho do amor, que nessa perspectiva de seguir os passos de Jesus é mais importante do que qualquer outra perspectiva na vida. Então, Jesus coloca a vida espiritual acima de qualquer outro tipo de relação. A gente poderia fazer vários paralelos, como a própria passagem de Jesus, quando ele foi até um pouco mais ríspido, na passagem de Marta e Maria, né? Enfim, então a ideia é ter muito cuidado com o vocabulário e as palavras, e tem que entender a palavra no contexto em que ela foi pronunciada, porque senão você vai inevitavelmente cair em interpretações equivocadas da Bíblia, como muita gente faz até hoje. E a gente vai avançando na mesma perspectiva, ou seja, Mateus capítulo 19, versículo 29.
aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, sua irmã, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, vai receber o centuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. A ideia aqui não é abandonar, não é. Até porque Jesus entraria em contradição quando ele fala honrai pai e mãe, ou seja, como é que eu vou honrar pai e mãe se literalmente eu vou abandonar eles? Novamente é no sentido figurado da coisa, é no sentido do peso que a gente vai dar. Então, a gente pode até avançar nesse estudo quando as pessoas casam, quando a filha, por exemplo, sai da casa dos pais e vai morar com seu esposo, ela abandonou completamente seus pais, ou existe o laço que prende, o laço afetivo da coisa. Então, independente da... Isso aqui também é uma passagem importante deste capítulo. Independente do local físico que a gente se encontra, o laço, quando é verdadeiro, o laço, quando é de amor, ele vence todas as barreiras físicas de tempo e espaço. Então, essa é de fato a verdadeira família espiritual. E não é abandonar, não é simplesmente esquecer que existe. É simplesmente uma questão de relatividade de pesos. Então, novamente, para que a gente entenda bem esse conceito. E a gente vai avançando, né? A outra passagem, que no caso aqui, Lucas, capítulo 9, de 59 a 60. Aí, né, deixai que os mortos cuidem dos mortos. Outra perspectiva relativa. Vamos lá. Disse o outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus, deixe que os mortos cuidem dos mortos. Quando a gente para analisar isso ao pé da letra, seria uma insensibilidade gigantesca de Jesus, de chegar assim, pô, o pai do rapaz acabou de falecer, ele não vai poder nem enterrar o pai se a gente fosse levar o texto diante da sua forma literal, o que é um equívoco quando a gente pensa dessa forma. Jesus está dizendo novamente da relatividade do peso. Não se preocupe com coisas da matéria, com assuntos da matéria. Vai anunciar o reino de Deus, ou seja, se preocupe com as coisas do Espírito. Se preocupe com a prática do Evangelho. A gente vai percebendo, a gente já avançou muitos capítulos aqui, e vai percebendo que, em síntese, Jesus nos faz um chamado, uma convocação à prática do amor, à prática do Evangelho, sabendo que isso não vai ser de uma forma pacífica. Por isso que a gente entra na nossa última passagem deste capítulo, quando Jesus diz que não vem trazer a paz, e sim a espada. Ou seja, ele sabia, ele tinha consciência de que a mensagem que ele trazia ia romper com todas as estruturas, melhor dizendo, ia abalar com todas as estruturas, como abala até hoje. Até hoje, essas estruturas são abaladas, então não seria de uma forma pacífica. Tanto é que o próprio mestre, depois que o tempo estiver, quando o tempo passar mais, que o terreno ficar mais equalizado, digamos assim, eu vos enviarei o Espírito Consolador, né? O Espírito de verdade, e assim quando a humanidade já estiver preparada, que no caso foi a codificação para nós espíritas. Mas eu fico pensando, meu Deus, será que a gente de fato está preparado para toda essa prática do amor, para todo esse evangelho aplicado, né? Essa reforma íntima, esse chamado que Jesus faz, aquele que dá mais peso a qualquer coisa, senão a mim, senão a prática do evangelho, não pode ser considerado meu discípulo. Então, novamente, é mais um chamado para que a gente acorde para a realidade, que a gente acorde para a verdadeira vida, que de fato é a vida espiritual. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa reflexão, que a gente possa ter uma consciência maior para relativizar o que de fato realmente importa, o que de fato viemos fazer aqui nesse planeta. Então, é isso e até o nosso próximo estudo.